artista! Você está ouvindo o Unhidecast, o podcast da Unhide School sobre o mercado da arte digital. Uma pergunta que eu acho que é muito pertinente, principalmente pelo que a Steph falou sobre fotografia analógica, guardar filme em geladeira, essas coisas meio esquisitas aí que o fotógrafo faz. A fotografia analógica, ela perdeu o espaço para fotografia digital? Fala, artistas maravilhosos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Lefé e sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Unhidecast. Episódio de hoje de número 99. Gente, tá chegando 100, hein? Tem novidade por aí. Se eu fosse vocês, não perderiam o que a gente tá preparando não, tá? Porém, o episódio de hoje é 99 e tá lindo, maravilhoso, com presenças iluminadas pra gente falar sobre fotografia publicitária. E pra falar sobre esse tema maravilhoso, a gente trouxe duas convidadas lindas, perfeitas do mercado para contar um pouquinho mais como que é trabalhar nessa área. Então, quero dar boas-vindas a Thay Lima. Bem-vinda, Thay! Muito bem-vinda, essa coisa linda, sinta-se em casa. Oi, gente, eu sou a Thay, eu tô fazendo produção de set e assistência de fotografia e fotografia na Light Farm agora. Tá aí, bem-vinda. Espero que você se divirta, que a gente possa falar um pouquinho desse mercado maravilhoso. Ah, com certeza. E temos outra convidada aqui, linda, conhecida já também por vocês, desse podcast, dessa vida, desses trabalhos. Essa deusa, essa louca, essa feiticeira e agora mãe também, né? Steph Pimenta, bem-vinda, sua linda. Tudo bem? Gente, meu nome é Stephanie Pimenta, eu sou produtora e fotógrafa publicitária e ex-Light Farmers. Light Farmers, Limers. Mãe agora, né? Mãe também, mãe da Madalena. Que é também uma profissão que eu acho que a gente deveria receber por isso. Ai, por favor. Só quero... Meu sonho. Né? Só quero soltar isso pro cosmos, assim. Vai que um dia ele escuta a gente. Gente, seguinte, estamos com essas convidadas lindas pra gente falar sobre fotografia publicitária, mas antes da gente ir pra pauta, vocês sabem, recadinho importante, rapidinho, e já a gente desenvolve esse assunto com vocês, tá bom? Fica aí. E você aí, se interessa por fotografia e quer se tornar profissional nessa área? Seguinte, aproveita que a gente tem cursos maravilhosos para você, com o Milton Menezes, que é fotógrafo, artista e sócio aqui da Unhide. Nas aulas você aprende a fotografar em estúdio e a finalizar as imagens nos programas maravilhosos correspondentes a cada tratamento que precisar. Se você curtiu, você pode usar hoje o cupom exclusivo de 15% off para garantir 15% de desconto nos cursos de fotografia, tá? Então é só você digitar Foto15 para comprar os cursos avulsos, que são cursos focados em fotografia em estúdio, fotografia profissional em estúdio, integração do render 3D com fotografia e os cursos também com foco em pós-produção, que é o Beauty Retouch criativo, composição e pós-produção com Photoshop, CG e pós-produção automotiva e o retouch comercial. Para você garantir o seu desconto, é só, mais uma vez, bater o código FOTO15 para garantir os cursos avulsos. Agora, se você quer um desconto um pouquinho maior, de 20% nos pacotes semestral e anual da Unhide, é só você inserir o cupom PACOTE20 para garantir 20% de desconto nas nossas assinaturas e vocês têm acesso a todos os cursos, também os de fotografia, que eu mencionei aqui, como todos os outros de storytelling, design de personagem, enfim, aproveita esses dois cupons, mais detalhes aqui na descrição desse episódio. Lembrando também que toda semana a gente tem live lá na plataforma roxa. Vocês sabem de qual que eu tô falando, né? Pois é, toda segunda-feira a gente tem o Randall Renda às 18 horas, o mestre das vitrines. Quarta-feira, às 4 horas da tarde, temos Aqualua para aprender aquarela digital e bater um papo marotinho sobre criatividade. E toda sexta-feira, 11 horas da manhã, a gente tem um café com o Jânio, que ele ensina várias coisas maravilhosas sobre o
ilustração, sobre renda, storytelling, enfim. Segue a gente lá, twitch.tv/unhideschool pra aproveitar todas as lives e não perder nenhum conteúdo especial que estamos trazendo pra vocês, combinado? E lembrando que o desafio Light Farm tá chegando ao fim. Anota aí na sua agenda que no dia 30 de agosto vai ter live pra gente descobrir as 2 pessoas que vencerão esse concurso maravilhoso que teve o tema de A Era dos Dragões. Vai estar cheio de feedback, prêmios e coisas maravilhosas que vocês já estão acostumados a ouvir nas nossas lives do Contest. Anota aí na sua agenda, 16 horas da tarde, 4 horas da tarde aí, no dia 30 de agosto, pra vocês não perderem nada, descobrir quem serão os grandes vencedores desse desafio da Light Farm. Meninas, vamos lá. A gente vai começar com aquela pergunta já pra, assim, tentar desmitificar ou explicar um pouquinho, ou trazer ali por trás dos bastidores, experiências, enfim. Como que é trabalhar com fotografia publicitária? Porque eu sei que existem diversas, eu não quero falar diversas formas, talvez diversos nichos dentro da fotografia publicitária que dão experiências em determinados trabalhos, né? Determinados skills. Pra falar chique, vou falar inglês. A gente fala inglês, pessoal, acho que a gente fica falando um pouquinho mais chique. Só que eu queria saber de vocês quais tipos de experiências a gente pode conseguir adquirir trabalhando nessa profissão maravilhosa. Tá. Eu acho que, assim, todo campo criativo, assim, seja fotografia, 3D e tal, é muito amplo, né? Então, assim, sei lá, 3D, dá pra fazer 3D modelagem, dá pra fazer simulação, e acho que fotografia é a mesma coisa. Fotografia publicitária sendo um deles, mas toda a ramificação que tem dentro da fotografia publicitária, assim. Mas em termos de experiência, pelo menos o que tem bastante na LF, falando um pouco pra Thay, é que a gente consegue trabalhar muito com a integração entre foto e 3D, que pra mim é uma coisa bem interessante, assim, porque a gente tem que fazer casar, né? Tudo que a gente cria realmente com o que a gente vai fotografar. Então, sei lá, a gente tá fotografando um cara que tá sentado num barco, só que na verdade o barco é 3D e o barco não tá lá na foto. Então, como é que a gente garante que ele tá sentado lá vai estar realmente sentado no barco quando a gente criar esse barco? E aí é toda uma gama de habilidades e de percepções que a gente tem que ter para conseguir fazer que isso aconteça, sabe? Eu acho que, pelo menos, essa é uma das coisas que eu acho mais interessante, assim, trabalhar fotografia com 3D. É total isso. A gente ganha skills em gambiarra. Muito bom. É basicamente isso, pra poder fazer casar. Muito, muito bom. Eu tava fazendo uma foto no início do ano, que era exatamente essa situação, era um cara sentado num barco, só que a gente tinha que ter o reflexo dele, porque assim, ele estaria sentado no barco com os pezinhos na água, a gente teria que ter o reflexo da água pra aplicar no 3D, né? E aí a gente ele sentou num banquinho qualquer e o reflexo era um espelho qualquer. E depois o pé, e aí a gente o pessoal depois recorta e aplica. Então, fato que a gente trabalha com gambiarra sempre. Isso é legal porque a gambiarra já é uma coisa que tá dentro do brasileiro, né? A gente nasce já fazendo gambiarra e isso é muito maravilhoso ver como é que reflete em tudo isso, assim, no design, seja na fotografia. E o mais legal, eu acho que é o pensamento criativo, que nem vocês duas mencionaram, que precisa ter dentro da gambiarra para conseguir enxergar o resultado final, né, da fotografia, assim. E vocês acham que esse olhar, assim, essa skill da gambiarra, ela... Eu não vou falar, eu não quero ser injusta, né, colocando isso como um diferencial competitivo que de uma forma ruim. Mas vocês acham, assim, que quanto mais skill a gente consegue aprimorar dentro das dificuldades que forem, assim, a gente consegue diferenciar talvez um trabalho de um profissional, de um fotógrafo amador para um fotógrafo profissional? Eu acho que, assim, é muito complicado, na minha percepção, né, distinguir, assim, fotógrafo amador e fotógrafo profissional. No sentido de fotografia, na minha visão, de publicidade um pouco menos, mas em geral é a tua visão de mundo, assim. Então você vai apresentar a sua visão de mundo. É óbvio que... É teu olhar, né? É óbvio que, paralelo a isso, você tem que ter uma ligação com o belo e o uso de técnica e tudo mais para você, né,
transformar aquilo num visual interessante. Mas todo mundo tem uma visão de mundo, sabe? Todo mundo tem... pode ser profissional, é isso que eu quero dizer. Então, e aí, voltando ao lance da gambiarra, acho que quanto mais vontade você quiser de fazer aquela parada, mais soluções você vai arranjar pro problema, sabe? Então, e aí várias delas vão ser gambiarras. Então eu acho que o lance da gambiarra vai mais do teu querer fazer aquilo acontecer do que profissional ou amador, sabe? Porque com certeza fotógrafos super profissionais usam milhões de gambiarras, sabe? Total. É mais do que querer fazer aquela parada. Total. Cara, total. E assim, eu acho que vocês tocaram num ponto muito bom, que fotografia, afinal de contas, é sobre olhar, né? Não vou falar no final das contas, mas o caminho que a gente mira, assim, o core, digamos assim, da fotografia é o olhar. É muito legal vocês duas mencionarem isso, porque eu como entusiasta, eu posso falar assim, de fotografia, é muito divertido ver o quanto que o olhar muda sobre o mesmo ponto de vista, né? Assim, sobre o mesmo produto, na verdade, sobre o mesmo paisagem, seja o que for. É muito interessante ver como é que a experiência de cada um acaba ajudando muito para ter esse olhar diferenciado e criar soluções diferentes a partir desses olhares diferentes. E hoje a gente está falando numa era que o celular, digamos que seja a principal câmera, né, das pessoas. Eu comentei isso, acho que no Radcast passado, que eu vi um vídeo da Shakira em 2002, completamente chocada que um celular tinha câmera. Eu acho que ela tava, não sei, fazendo alguma... Ih, a Shakira foi cancelada, né, gente? Tem isso também agora. Mas, enfim, é só a Shakira tava andando, viu uma pessoa filmando, tirando foto com ela, assim, com o celular. E ela, tipo, pegou o celular e ficou extremamente chocada. Falou, como assim um celular com câmera e filme e tira foto também? E aquela época, tipo, a última tecnologia devia ser só um pixel, né? A cara da Shakira deveria ser só um pixel gigante, assim. E 2002 logo ali, né? Cara, nem me fala, tem 20 anos. E me dá um nervoso, sabe? Me dá um coração, dá uma aceleradinha, assim, de pensar que já tem 20 anos isso. E se a gente for olhar o boom de tecnologia que teve, né, do celular, para as câmeras dos celulares de 20 anos atrás para agora, é uma parada simplesmente que dá medo, mas ao mesmo tempo que dá um quentinho no coração que empolga. Vocês acham que vai ter desafios, assim, para os próximos fotógrafos, onde a gente vê muitas boas produções sendo feitas nos telefones? Não tô querendo excluir, tá? Não quero se polemizar, tipo, a câmera vai acabar. Não é isso. É só que eu acho que a oportunidade que as pessoas têm de registrarem os olhares delas tem ficado cada vez mais fácil, né, de serem reproduzidos e criados. Vocês acham que para essa nova leva de fotógrafos profissionais que podem surgir, o celular vai ser uma coisa que impulsiona ou que atrapalha? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que pode total impulsionar. É uma coisa fácil, que todo mundo tem à mão, né? E agora, não só como celular, tem os prompts também, que a gente pode criar imagens só falando o que a gente tá pensando. Nossa. Que é bem interessante, inclusive. E assustador ao mesmo tempo. E assustador ao mesmo tempo. Pois é, você já tem trabalhado no dia a dia de vocês com prompt? Como é que tá sendo? Trabalhado não, mas eu já tenho dado uma olhada, tenho promptado algumas coisinhas. E é bem interessante. Bastante gente promptando coisa de fotografia. Eu até mandei pra Thay esses dias. Sim. Como se, o resultado final é como se fosse um retrato mesmo. E promptado. Então, isso é bem interessante, assim, ver como a gente tá evoluindo. E aí, acho que voltando um pouco pro que você falou dos celulares e tal, cara, eu vejo tudo, celular, os próprios AIs, ou sei lá, o Photoshop, como ferramenta, assim. Então, eu acho que é um jeito da gente se expressar artisticamente e vai mudando conforme a sociedade vai mudando, sabe? Total, e se adaptando, né, com o que tá chegando exato. agora. Então, eu acho que o artista, o trabalho dele... A Nina Simone até fala que o trabalho do artista é refletir o mundo que ele tá. E aí, isso ela fala por questões que o mundo tá vivendo. Mas também para refletir, querendo ou não, AI é uma questão, sabe? Querendo ou não, esse murmurinho de que AI vai roubar o nosso emprego e tal, é uma questão que a gente está vivendo, sabe? E aí acho que o nosso papel é entender o que a gente está passando e usar isso como ferramenta para se expressar, que é o que a gente faz. Então, acho que tanto celular quanto AI, a gente tem que olhar com esse olhar, sabe? De ferramenta, e não de
coisa bad. De uma exclusão, né? Que vai separar, né? Assim, que vai... a gente discutiu muito sobre isso. Eu também acredito muito que tecnologia seja algo que impulsione uma ideia, seja ela em qual tipo criativo que for, assim, o tempo que a gente poupa. Por exemplo, com a Adobe Sensei agora, eu vou dar um exemplo muito inferior em relação a promptar, mas tipo, a Adobe Sensei, hoje em dia a gente consegue cortar o cabelo com um clique. Não é aquele cabelo que você fala às vezes, né? Meu Deus, ficou perfeito. Mas ele já otimiza um tempo que talvez você pode focar em outras coisas. E existe, acho, talvez, né, muito pela revolução industrial e automatização e tudo que aconteceu, esse medo que eu acho que é humano, talvez, de achar que a gente vai perder entre 1 milhão de aspas pra máquina, assim. Só que, gente, deixa eu contar, a gente já perdeu, se for uma guerra. Exato. Né, guerra não, se for uma disputa, a gente já perdeu porque a gente é dependente de muita coisa tecnológica. Não existe hoje em dia zerar tudo e a gente tentar viver sem tecnologia, né? Assim, por exemplo, eu não estou disposta por enquanto, né? Ficar sem meu Wi-Fi, cai 2 minutos, eu já começo a brigar com a Claro, abro o Twitter, marco, não adianta nada. Mas eu não quero viver sem minha tecnologia. E é muito interessante vocês trouxerem a questão do prompt, porque... Isso o Rafa Valaperde, né? Eu não sei se vocês sabem, ele parece que tá piramidando as pessoas em relação à palavra do prompt. Ele tá. Ele tá, não tá? Com vontade, com força. Foi ele que levou a palavra do prompt pra vocês também? Foi, claro que foi. Ele veio aqui em casa outro dia e me mostrou um monte de coisa, enfim. Mas assim, num bom sentido. Ele me mostrou como... De novo, ele sempre fala, enfim, é uma ferramenta muito forte. Eu não entrei nela ainda, mas ele claramente que trouxe a palavra aqui pra casa. A gente tá começando a ver por causa dele. Assim. Evangelizador do prompt. E ele tá fazendo cada coisa absurda já. Absurda. Gente, vocês acham que... cara, isso é um pouco... Não vou falar um pouco polêmico, assim. Eu vi uma discussão que também a gente trouxe no Hidecast, que era sobre algumas pessoas usarem um prompt como cobrar, né, de trabalho. Tipo assim, ele digita o código, cria ali a partir do prompt e cobra por esse trabalho. E aí, eu queria muito saber a opinião de vocês relacionado a esses não artifícios, assim, mas essas mesclagens de softwares que permitem a gente fazer uma manipulação numa imagem ou num para chegar no resultado final, sabendo que essa imagem ela é um compilado de várias outras criações. Por exemplo, do prompt. Deixa eu tentar colocar com mais palavras aqui para explicar um pouquinho melhor. Eu vi uma polêmica falando de um artista que estava cobrando por um prompt que ele tinha feito, uma arte em prompt que ele tinha feito. Só que as pessoas começaram a questionar, tipo assim, você tá cobrando por isso, mas esse trabalho que você fez só foi capaz de ser feito porque outras pessoas criaram imagens que direcionaram a AI para poder criar isso que você tá falando que você quer criar. Enfim, a polêmica obviamente foi feita no Twitter, que é um lugar que tem que acabar, a gente já entendeu isso, né? É um lugar que tem que acabar, mas eu achei essa discussão pertinente pra gente tentar entender. E na fotografia também tem alguns atalhos, né, que assim, as pessoas podem pode falar, já manda. Não, então, porque essa discussão me lembrou uma discussão que eu tive há um tempão atrás, numa aula de fotografia que eu tive, que foi basicamente assim, a gente tinha uma aula de fotografia que a gente tinha que criar um ensaio e cada um trazia suas paradas, levava as coisas e fotografava, a gente tinha esse espaço para fotografar e conversar com o professor e tal. Aí teve uma menina que pensou no ensaio, montou lá tudo dela, fotografou. E aí depois outra menina tava lá, tirou um clique do ensaio que a menina tinha feito. E aí a menina falou assim, não, peraí, essa ideia aqui é minha. Aí a outra menina falou assim, tá, mas eu que cliquei essa foto é minha. E aí começou-se a discussão de que, tipo assim, de quem que era quem. E aí voltando pro que você tava falando, assim, eu acho que é bem complexo, óbvio. Mas se o cara, né, quem tava cobrando, se ele conseguiu guiar a AI para uma visão de mundo que ele tinha, né? Então, tipo assim, por exemplo, eu quero o prompt de um óculos.
Mas no AI você pode falar, não, ó, o óculos tem que estar sendo visto de baixo, tem que estar com uma luz contra, você consegue falar isso. Se ele conseguiu expressar ali a visão de mundo de como um óculos estaria bonito, aí ele tá certíssimo de cobrar, sabe? Eu não sei, eu acho que eu discordo um pouquinho, tá? Porque é de como a Thalita falou, é uma imagem criada já por outras pessoas, sabe? É a máquina que tá fazendo, coletando dados de que outras pessoas já fizeram. Então, acho que ele poderia cobrar caso ele tivesse usado essa imagem pra uma referência dele, sabe? Criado por cima disso, com as próprias mãos, talvez. Mas você não acha que, por exemplo, você vai fazer um ensaio, tá? E aí você vai chegar num lugar que vários elementos daquele lugar que você chegou são coisas criadas por outras pessoas, mas não necessariamente o resultado final depende delas? Você é como se fosse a AI, você recebeu esse monte de informação do mundo e você comprimiu num output. A AI faz a mesma coisa. A diferença desse paralelo é que tem um cara guiando a AI para fazer isso. Mas que a inteligência da AI e as referências são as mesmas que teriam na sua cabeça, por exemplo. A gente só tá guiando a AI pro lado que a gente quer. A diferença é que você tem, né, a gente tem um limite de referências que a gente pode absorver por minuto e a AI consegue fazer isso vezes bilhão. E aí você direciona. Isso, de novo, na minha concepção. Então eu acho que, eu acho complicado a gente falar que a gente tá treinando a AI, eu sei que a gente tá. Mas a gente tá se treinando também todo dia. Eu passo por aqui, tô vendo um outdoor que tem um roxo legal. Pô, esse roxo legal tá dando um contraste com o branco. No próximo ensaio eu posso usar isso. E aí eu uso isso pra chegar num lugar que eu quero. E aí, entendeu? Mas não quer dizer que a pessoa que fez o cartaz, ela tem algum direito de onde eu chego com ele. Entendeu o que eu tô falando? Sim, entendi. Entendi. Complexo? Gostei. Continua. Vou pegar uma pipoca ali e já volto. Gostei. É porque eu acho que são de novo, né, assim, são pontos de vista. E, gente, deixa eu falar uma coisa que me desabafa. Que saudade que eu tava de discutir assuntos sem ninguém apontando o dedo na minha cara. Uma discussão saudável, sabe? Que vai chegar em algum lugar. A maturidade que chama. Mulheres que chamam, né? Mulheres que chamam. Então, eu acho que é justamente... eu acho que é muito pertinente a gente conversar sobre isso. Porque, como a gente também falou no episódio anterior, essas coisas a gente precisa conversar, sabe? A gente precisa entender, principalmente as pessoas que estão diretamente relacionadas na área, seja de fotografia ou de prompt, ou até mesmo design ou ilustração, seja o que for. A gente só consegue alinhar os discursos se a gente conversar sobre os discursos. E não é, falar, entender o que tá certo ou errado, é isso ou não é. É, assim, aproveitar todos os insights que todas as pessoas têm e tentar entender o que é de qualidade e o que não é, né? E isso é o propósito da discussão. Gente, entendeu, pessoas? Discussão não é sobre quem tá certo e errado, é conseguir, né? Ouvir os dois lados, né? Total. Exato. Até porque eu tô aqui, acho que em qualquer discussão que eu entro, eu entro pra mudarem minha ideia, sacou? Eu tô disposta que me convençam do contrário, até porque ninguém, né? Ninguém é estático. É dono da verdade, exato. Mas eu quero, inclusive, que Thay continue contando um pouquinho sobre esse ponto de vista dela, porque eu acho muito interessante também a gente... Porque, por exemplo, eu vou tentar dar o exemplo disso dentro do design, tá? A gente tem diversos mockups ou, enfim, vetores prontos, gratuitos, que a gente pode baixar e usar. Vou dar um exemplo do FreePic aí, que é o mais conhecido por todo mundo. Eu acho errado usar o FreePic para baixar o arquivo direto do FreePic com uma marca feita no FreePic. Assim, baixei o arquivo, só mudei o nome, só mudei a cor e vendi isso para o cliente. Isso eu, Thalita, não concordo. Porque eu acho que é um arquivo gratuito que você baixa e que você não faz ali as suas modificações ou coloca o seu olhar em um produto que você pode aprimorar para aplicar para o cliente. Tem que começar do zero? Aí eu também acho que é um outro depende. Depende do seu tempo, depende do que foi cobrado. Às vezes precisa começar do zero ou é pretensiosismo começar do zero, sabe? Uma coisa que é assim, isso eu preciso começar do zero porque fui eu que quero fazer o processo, sabe? De tudo. Então, você vai fazer um bolo, você vai botar o ovo? Claro que eu não quero ser tão... Desculpa, gente, você não vai botar o ovo, né? Você vai comprar a galinha, você vai criar a galinha. É claro que não precisa ser tão
complexo dessa forma, mas em relação ao design, eu acho que é um pouco injusto a gente baixar um arquivo, mudar a cor, mudar o nome e vender. Eu, como profissional, não acho que isso seja uma prática saudável. Mas isso em fotografia reflete mais ou menos isso que a gente está conversando agora, né? Que é o clique do clique, mas não pode virar um clique do clique do clique e um clique do clique do clique do clique e aí um clique do clique, sabe? Não pode virar uma coisa complexa assim, não? Então, isso que eu fiquei pensando. Se uma outra pessoa promptasse a mesma coisa que ele, a máquina faria a mesma coisa? Criaria uma mesma imagem? Se bater, tipo assim, se a gente bater o mesmo prompt, né? Nós três aqui bater o Exatamente. mesmo comando. Olha, isso aí isso aí já é uma coisa que a gente pode, inclusive, testar. Porque eu não sei se a AI tá sendo... Por exemplo, eu não sei se isso tem influência em IP, por dado de navegação, talvez, por acesso que você faz em sites de referência, seja Pinterest, seja, sei lá, Unsplash, não sei. Eu não sei se é tão personalizado, né, desse jeito. Mas eu acho muito difícil, tá, a AI, ela criar a mesma imagem. Porque eu não acho que a AI, ela é um banco de dados, sabe? Um banco de imagens, assim. Que a gente chega no Shutterstock e sei lá, coloca... mulher de camisa amarela tomando café. Que foi quase a minha descrição, né? Quase me descrevi aqui. Mulher de camisa amarela tomando café. Eu acho assim, eles vão te dar 1000 opções dessa descrição, dessa imagem. Assim como o prompt também vai te dar 1000 opções dessa imagem. Então eu acho que as combinações randômicas disso, acho que é muito complicado acabar chegando num resultado comum, como um Shutterstock ou como um banco de imagens, sabe? Que a gente vê, inclusive, a mesma pessoa de Shutterstock é o quê? É um vendedor de banana, é um açougueiro, é um modelo de TI, né, que é o que as pessoas economizam em fotografias. E aí, eu vou aproveitar o meu próprio clickbait, meu próprio cliffhanger, e quero fazer essa pergunta para vocês. Banco de imagens ou fotografia publicitária? Qual momento é melhor utilizar cada um em cada um? Então, tipo assim, se você quer fotografar, sei lá, uma coisa muito específica, é mais fácil você ir lá fotografar. Mas vou fazer o gancho que você mesma fez. A gente usa muito o Shutterstock para criar a gente, quando eu digo a gente, é quem faz pós, tá? Não sou eu não, mas... Para criar por exemplo, a gente fez uma campanha uma vez que tinha que ser... O fundo tinha que ser na Irlanda. Ao invés de a gente levar 10 pessoas daqui do Rio de Janeiro até a Irlanda e para fazer um shooting de uma foto, a gente pegou e criou com vários elementos do Shutter. E aí, acho que voltando para aquele ponto que você falou, cada pedra daquele horizonte na Irlanda, uma pessoa que clicou. Você acha que o elemento que cada fotógrafo clicou é pertinente pro todo? Entende o que eu tô falando? Porque isso é uma discussão que a gente tem muito com o próprio Shutter. Porque se a gente usa, tipo, 1 grama do Shutter, não dá pro Shutter cobrar a gente. Agora, se a gente usa 3/4 da imagem, a gente tem que, obviamente, pagar os direitos. Pagar os direitos. Então, enfim, respondendo sua pergunta, eu acho que depende muito do que você vai fotografar. De novo, se você precisar fotografar um negócio muito específico, fotografar, né, que não dê pra você montar, você fotografa, senão você pega no chão. E também depende muito do orçamento do cliente, né? Palavra mágica. Palavra mágica. Dinheiro, né, gente? Vocês têm sentido que o mercado tem investido um pouco mais na fotografia publicitária? Uma disposição... Não que todo mundo tá, assim, né, toma dinheiro, mas vocês sentem que os briefings, eles estão ficando um pouquinho mais cuidadosos em relação à produção? Ou não, assim, é uma constante o pedido de briefing de fotografia publicitária? Eu acho que tem mudado, sim. Eles estão ficando um pouquinho mais cuidadosos com isso, principalmente pra farma, que antes era, tipo, a foto de uma cartela de remédio falando, sei lá, compre aspirina. Agora eles estão tendo mais cuidado em pensar qual é a pessoa que usa aspirina, por exemplo. Total. É muito também sobre a história, né, que o produto tá contando, né? Eu acho que a gente entrando agora nessa
nesse momento de tudo é storytelling. Muito eu acho que por causa dos conteúdos também que a gente tem consumido, ninguém tá muito disposto a só... Toma aqui, né? É tipo uma coisa, o que isso aí vai me dar além do produto em si? Eu acho que, por exemplo, eu vou falar muito sobre o meu hábito de consumo, assim. Hoje eu pesquiso mais coisas pra consumir do que só o produto em si, como a Thay falou. Tipo, toma aspirina. Aí eu falo, por que eu vou tomar aspirina? Não sei o que essa aspirina faz comigo. Será que essa aspirina vai ser boa? Mas essa aspirina tem algum animal foi maltratado por uso dessa aspirina? Aí eu vou embora. Aí, se pá, eu desisto de tomar aspirina. Porque eu faço tanta pergunta que não tem resposta que eu não consigo comprar nada. É isso. Eu tô vestindo roupa de papelão. Porque eu não consigo mais fazer essas coisas na minha vida. Mas eu acho que agora o pessoal tem pedido também pra muitas histórias serem contadas na fotografia. E, cara, fotografia é muito isso, assim, né? Eu fui numa exposição do Sebastião Salgado, já em Belo Horizonte. Eu queria levar todos os quadros do Sebastião pra minha casa. E era se não me engano, era uma exposição que ele tinha feito só focada em animal, assim, em bicínios. Eu fiquei transtornada, e era tudo PIB, aí eu fiquei completamente emocionada, assim. E é muito sobre fotografia, assim, vocês me corrigem, por favor, mas minha interpretação é muito sobre contar uma história. Tipo, olha isso aqui, o que isso tudo tá te contando? E eu acho que os produtos, eles têm qual que é a palavra? Querido? Não sei a palavra, gente. Necessitado, talvez? Necessitado. De contar histórias. Pedido. Obrigada. Vou abrir o dicionário aqui do lado, aproveitar e procurar a palavra burra e achar minha foto lá. Mas vocês acham que muito isso tem a ver também, assim? Vamos contar histórias com os produtos que a gente tá vendendo? Eu acho que, na verdade, isso, na minha opinião, vai mais do jeito que a gente tem consumido conteúdo, assim. A forma como a gente consome publicidade ou qualquer conteúdo em geral mudou muito com as redes sociais, né? Agora tem, acho que mais essa necessidade de, eu odeio essa palavra, mas engajamento, sabe? Ah, sim. E engajar a pessoa dentro daquela história. Então, eu tava até vendo uma blogueira qualquer que, quando ela lança os produtos dela, o mais importante para ela é mostrar para as seguidoras como ela fez esse produto, porque aí na cabeça das seguidoras, ou né, na narrativa, fica como se o pessoal fizesse parte da criação desse produto, quando na real não teve, assim. Então eu acho que, e aí voltando pro lance de contar história e narrativa, usa-se muito fotografia para isso. Acho que agora, por conta da forma como a gente tem consumido conteúdo, assim, que precisa desse... Não é como era na TV, por exemplo, que era uma coisa bem passiva, assim, passivona. Você ficava lá sentando, vendo a novela e aí no meio tinha... Recebendo, né? Agora eu acho que tem mais essa necessidade de você engajar, interagir. E aí, por isso, a necessidade de contar histórias, né? Aí sendo por vídeo ou por foto. Total, cara, total. A gente tem mudado muito a nossa forma de consumo e eu acho que até o que eu falei antes, a questão do questionamento, é muito por isso também, assim, né? De tipo, eu não aceito mais ser a pessoa que senta e recebe a informação. Eu quero trocar ideia e entender o que é melhor e por que esse produto vai, enfim, atingir todas as minhas expectativas ou as minhas demandas e eu acho que é muito isso, assim, também que você comentou, Steph, de vamos trocar ao invés de só receber, né? E é o caminho meio que sem volta e eu espero que continue sendo, porque eu acredito que com isso a gente tem feito uma triagem, sabe, meio que natural sobre os produtos e serviços que a gente consome. O que é legal se adapta e o que não tá, sabe? A não ser que tenha muito dinheiro e publicidade, né, gente? Aí eu vou ser obrigada a discordar de mim mesma na minha fala. Mas é. Opa, liga aí o seu alerta de curso novo, porque o curso de Blender para profissionais de animação chegou para salvar artistas do perrengue, que é para migrar de um software para outro. As aulas vão ser com a instrutora Vivi Rodrigues, que já tem curso aqui na Unhide, e vão ser voltadas para quem já fez animação e agora quer aprender a trabalhar no Blender. Se o tema te interessou, fica de olho nas nossas redes sociais para saber quando que esse curso vai ser lançado. Aproveita que o material tá brabo demais e em breve Vivi trazendo esse conteúdo maravilhoso para vocês. Gente, eu queria saber uma coisinha de vocês aqui.
Eu queria saber, especificamente, como que é o dia de vocês, o processo de produção de vocês, na verdade, voltado para fotografia publicitária. Vocês duas já têm uma experiência maravilhosa no mercado. Eu acho que tem muita gente que escuta sempre o One Headcast para tentar descobrir um pouquinho mais sobre a área também, ou então, talvez começar numa área nova pelos profissionais, pelos papos que a gente tem aqui. Então eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre a experiência de vocês ao longo da jornada de cada uma e como que funciona o processo de produção também no dia a dia de cada uma, assim. Se vocês puderem compartilhar. Então, muito do que eu tenho vivido hoje é graças à Tefa. Tô aqui por causa dela. Ai, gente, eu vou morder essas duas, eu vou morder o meu microfone. Deixa essa fofura. Não, é sério. Mas o processo é uma loucurinha, né? Não, então, o que basicamente acontece vou tentar explicar de uma forma bem ampla. Chegam com uma ideia, então, sei lá, quero fotografar, não sei, um cara sendo espremido por uma laranja, exemplo. Aí você fala assim, tá, como é que é a melhor forma da gente mostrar um cara sendo espremido por uma laranja? Essa laranja tem braço, essa laranja tá em cima dele, enfim. Aí a gente tem, geralmente, quando é foto, né, pelo menos como a gente fazia na Light Farm, a gente tem um concept antes. Então a gente desenha antes e visualiza antes como é que aquilo vai ser antes da gente partir pra foto. Por quê? Geralmente essas produções de foto que a gente faz são muito grandes. É tipo assim, 30 pessoas num set. Pra não deslocar 30 pessoas num set pra uma ideia que não vai dar certo, a gente testa essa ideia antes numa forma de ilustração. Num mundo normal, né? Num mundo não com uma grande escala tanto quanto a Light Farm, você pega a referência, porque aí você consegue ver mais ou menos se funciona. Então, tipo, beleza, eu gosto dessa foto aqui porque, sei lá, esse fundo ficou legal, essa luz ficou legal. E aí junta, que é o mesmo processo, só que um é um pouco mais detalhado que o outro. Aí você junta mais ou menos umas referências visuais de onde você quer chegar. Aí, no caso da publicidade, você tem que provar isso com o cliente dizendo ok, aí a gente manda bala. Aí a gente procura os efeitos práticos, né? Pra poder fazer a pessoa sendo espremida pela laranja, pra depois substituir pelo 3D. Aí vem a parte da gambiarra. Exato. Aí eu vou até dar um exemplo de um job que a gente fez ano passado, né, Thay? Que basicamente assim, a gente tinha que fazer uma foto pra um streaming desses, que eu não vou falar qual é. E a gente precisava fazer essa foto, só que porque tinha um monte de ator, a gente não podia fazer em vários dias. A gente só podia ter um dia com todos os atores. Só que tinha um monte de foto pra fazer. E aí, como é que você faz um monte de foto em 12 horas, sabe? Então, o que a gente estava pensando em fazer, o que a gente teve que pensar em fazer é dividir o set em dois, para fazer, enquanto metade fotografa de um lado, metade fotografa do outro, mas aí você tem que pensar, aí que começa a complexidade, né? Você tem que pensar na estrutura do lugar que você tá. Cabe 2 sets? Não cabe? Posso usar essa quantidade de luzes sem um pegar no outro? Dá pra botar a câmera lá em cima, sabe? Enfim. Então, depois que você pensa a foto visualmente, você tem que estruturar ela como é que vai acontecer no dia. Então, a gente vai acontecer no dia, a gente vai demorar, sei lá, 2 horas pra montar a luz vai ser X, e aí a gente vai poder fotografar, sei lá, se tem ator ou modelo, 2 horas cada modelo. E aí a gente tem 2 horas pra explorar ali a melhor forma. Você falou, começam as gambiarras, né? Nesse caso a gente teve que dividir um set, mas nesse caso também a gente teve que, acho que, botar a câmera lá no teto, enfim. Colocamos no andaime. Colocamos a câmera no andaime, fizemos prop. Eita, que gostoso. Foi o trabalho que assim, vocês mais aprenderam, no sentido de ser mais desafiado, de aumentar a skill da Gâmbia, aumentar as skills da Gâmbia. Ou tiveram outros trabalhos que vocês fazem? Nossa, esse aqui eu fiz um TCC de... Sabe quando você apresenta o TCC? Sabe quando você pega o trabalho que é pior que o seu TCC? Pior não, mais complexo. Mentira, é um TCC 2. Teve algum trabalho aí que vocês falaram, agora eu subi um nível de skill de Gâmbia? Eu acho que de gambiarra a gente não teve tanto problema, assim, porque foi resolvido rápido.
o problema que nós mais tivemos foi com como lidar com o cliente. E aí, enfim, envolve várias coisas, além dos clientes serem complicados várias vezes. Nesse caso desse projeto, tinha um monte de artista, então a gente tem que tratar os artistas de um jeito específico. Claro. Perdão, ninguém era babaca, não, tá? É só porque, tipo assim, imagina 12 pessoas. Você junta qualquer 12 pessoas, elas têm compromissos. Então, tipo assim, Sim. fulano tinha que encontrar ciclano às 2, aí não podia, enfim. E aí acaba sendo uma escala muito grande das coisas. É isso. Acaba sendo muito conflito de agenda também, que vocês precisam saber lidar, né? No final, a fotografia nem é só sobre a fotografia, né? Sim, e eu acho que esse em específico a gente também teve o desafio por causa da Covid, que foi bem no auge de tudo. Isso é uma coisa bem importante da gente levantar. Covid mudou muito, pelo menos ao meu ver, como a gente faz produção grande assim. Hoje em dia a galera já tá acostumada, mas assim, no início era meio caótico, sabe? Tipo, qual teste fazer, quantos testes faz, e aí se chega um teste na hora, a pessoa tá com Covid, o ator principal tá com Covid, você faz o quê? Você gastou um monte de dinheiro, tá todo mundo bucado, você vai gastar mais, sabe? É bem complexo como a Covid. Hoje em dia, de novo, a gente já aprendeu como work around it. Perdão, como é que eu falo isso? Enfim. Sim. E a Covid, hoje em dia, é uma complexidade a mais que a gente tem que lidar. Mas voltando, acho que para sua pergunta sobre gambiarras, eu acho que cada trabalho ensina um pouquinho pra gente. E aí você já sai, qualquer coisa na vida, né? A gente já sai um pouco calejado. Então, acho que teve um trabalho de cerveja que eu fiz há um tempo atrás, e eu não tinha costume muito de fazer cerveja e tal, e aí eu tive que aprender. O Anderson na época me ensinou como é que fazia as coisas, como é que deixa a cerveja mais com cara de gelada, como é que deixa a cerveja, sabe, com um volume legal, como é que ela fica molhadinha, como é que a gente faz gota sem apurar. E aí hoje eu já sei fazer uma cerveja dessa, sabe? Aí, de novo, uma foto agora que tem um monte de artista, hoje a gente já sabe como fazer foto depois de fazer com Covid, agora a gente já sabe como fazer. Então, acho que cada trabalho é um degrauzinho que a gente sobe e a gente meio que ganha esse skill. Tipo, não, isso aí eu sei fazer. E, enfim, aí assim a gente vai subindo. Cara, eu acho que, assim, quando eu comecei lá atrás o Yellowcast e eu comecei o Projeto da Amarelo, muito da ideia de ter esse projeto foi abrir para discussão e a gente tentar diminuir um pouco essa distância que existe entre profissionais, assim, especificamente na área do design gráfico, né, que foi o que eu foquei. E eu acho muito rico quando a gente tem a oportunidade de aproveitar esses mentores e essas mentoras da vida, que a gente consegue aprender mais um pouquinho sobre tudo, seja na parte profissional e seja na parte pessoal. Eu acho que na parte profissional, a gente agora, e eu vou falar também por mim, a gente tá mais disposto, eu acho, a conversar com outras pessoas, e a gente tá um pouco mais humilde também em aprender com as outras pessoas. Eu sinto que às vezes a gente tinha uma distância muito grande de, tipo, as pessoas que a gente admira e não ser acessível a críticas, sabe? E foi muito bonitinho, porque a Tef falou, eu aprendi com o Anderson isso, a Thay falou, eu tô aqui hoje muito por causa da Steph. Então a gente consegue entender que existe essa qualidade em aprender com outras pessoas, porque a gente não só acaba aprendendo qualidades profissionais e habilidades, como a gente também acaba sendo um pouquinho de pessoas melhores, né? No final das contas, quando você tem humildade para aprender um pouquinho com o outro e aceitar críticas construtivas, eu acho que você ganha como profissional e como ser humano, assim. E não tem como eu também começar esse episódio, sem perguntar para vocês quais que foram as suas maiores inspirações para vocês trabalharem com fotografia,
para vocês continuarem estudando, para vocês terem a certeza que quando vocês fazem um trabalho que é muito pesado, mas quando vocês fazem um trabalho que dá o quentinho no coração, você fala, nossa, definitivamente eu não iria para outra área, assim. Eu passo raiva, mas é aqui que eu quero estar. Quem seriam as inspirações de vocês? Cara, o meu vem muito do meu avô. Meu avô é artista plástico e ele sempre fotografava as coisas para poder reproduzir em quadros, né? E eu aprendi muito com ele e eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu tenho cada foto incrível quando eu era criancinha. E eu acho que foi com ele que eu aprendi a maior parte do conseguir enxergar uma luz bonita, fazer a composição, esse link das cores. Eu acho que meu avô, Tefinha, também é uma ótima inspiração. O Ramon. Ramon é ótimo também. Podem continuar, gente, eu tô aqui caladinha. Então, eu acho que fora de pessoas que eu conheço, assim, pessoas, né, que são ídolos pra mim, eu acho que tem um cara chamado William Eggleston, que é um fotógrafo que faz fotografia de filme americano. Eu amo o trabalho dele, eu acho muito lindo. E pessoas, e eu acho que o que você falou um pouco, pessoas que me transformaram e que me fazem querer continuar a ser fotógrafa, né, depois de ter conhecido as pessoas pessoalmente. Acho que o Anderson foi uma dessas pessoas. Total. Assim, que... O Tchuco tá no topo da lista também. Só explicando pra quem não tem contexto. Anderson foi um fotógrafo maravilhoso que trabalhou com a gente por anos, meu amigo há 10 anos. E ele era tipo rato de publicidade. Ele trabalhou... Ele revelava milhões de filmes por semana na época de filme. Então, assim, ele é bem velha guarda mesmo. E ele sabia fazer todas as luzes possíveis. E ele fazia as mais... Desculpa te cortar, Tefinha. Ele fazia as luzes mais complexas parecerem que eram extremamente fáceis de ser feitas. E explicava pra gente, se você perguntasse, várias vezes eu perguntava, tá, mas por que você tá usando essa luz e não essa? Aí ele me explicava, enfim. E eu acho que ele foi muito importante, pelo menos pra mim, na minha carreira de como eu cresci. E de novo, ele é meu amigo, né? Então, foi ótimo poder crescer com o meu amigo. Então, ele foi uma inspiração muito grande, assim, de estar no set, de resolver parada e de continuar fazendo o que a gente faz. Cara, o Tchuco, eu lembro da primeira conference que a gente fez, e a gente fez aquelas letras, se não me engano, as letras estavam suspensas, né, do Unhide, lá no... a primeira mesmo, que era aquele estúdio de fotografia, né, que a gente separou pra tirar as fotos. E aí, nessa segunda Unhide que a gente teve, a conference, que a gente colocou o Adobe lá, grandão, e o A da Adobe, e o pessoal, a gente tava fazendo a sessão de fotos. Eu lembro, cara, de, tipo assim, olhar... Obviamente, eu não tive a experiência profissional com ele que vocês tiveram, assim. A minha experiência, ela foi mais pessoal mesmo. E eu acho que não teve uma vez que eu vi o Anderson de cara fechada. Quer dizer, ele ficava puto às vezes, mas no geral, no dia a dia, ele tava sempre sorrindo e sempre fazendo as paradas, ele... Não, cara, e era legal, assim, obviamente a gente tem que ficar puto, porque a gente fica puto, porque sempre se tem a palavra cliente no meio, esse que é o desorientador do negócio. É bom e é ruim, é bom, mas é bom, mas é ruim, mas é ruim, mas é bom. É paradoxal. Mas, assim, o Anderson, ele sempre foi uma pessoa que sempre elevava muito o astral das situações, sempre que eu tive a oportunidade de encontrar com ele. No último happy hour da Light Farm que a gente fez, esse anjo iluminado tacou gelo seco na Light Farm inteira, que a gente teve que abrir a porta com chuva e todo mundo indo lá fora tomando chuva porque ninguém conseguia ficar lá dentro porque ele tacou gelo seco e você via só aquela penumbra saindo assim e rindo, tipo assim, eu aprontei, eu sei que aprontei e eu tô ótimo quando tenho aprontado, assim. Então é muito... Direto. Ele faz isso. Uma vez ele foi na minha casa e filme tipo de câmera fotográfica, você tem que guardar num lugar mais gelado. Então eu guardo o meu na geladeira. Ele abriu na geladeira pra fazer alguma coisa e viu que eu tinha um filme, e é um filme 120, é um filme mais caro, assim. E aí ele olhou pra mim e falou assim,
você sabe como é que vela filme? Eu falei, sei como é que o quê? Aí ele pegou o meu filme e velou. Velar filme é quando você expõe ele à luz e queima ele, fica inusável, basicamente. E aí ele pegou o meu filme caríssimo, abriu, deixou ele, não conseguiu usar e começou a rir na minha cara. Aí eu falei assim, isso é caríssimo. Aí ele ficou rindo na minha cara. Enfim, ele sempre fazia umas palhaçadas dessa. Quando alguma tocha estourava, alguma luz de flash estourava, ele começava a rir, falando, eu adoro isso, 5 mil reais. E gargalhando. Doido. Mas enfim, eu acho que meio que voltando pro que você falou, Thalita, o importante, eu acho que na vida, né, é a gente reconhecer essas pessoas, assim, e todas as pessoas, na verdade, grande parte das pessoas que eu trabalhei na Light Farm são pessoas que estão junto com você, sabe? Que vão agregar, que vão... Eu acho que por isso que eu gosto de fotografar, porque no set é muito assim, sabe? Todo mundo meio que tá ali pra resolver aquela parada. Às vezes tem umas cobrinhas, mas, em geral... mas isso aí é uma terça-feira. Na vida, exatamente. Gente que quer estar junto, gente que quer resolver, gente que quer fazer a parada deixar bonita, deixar a parada bonita, e enfim. Eu acho que a gente também tem que procurar pessoas assim na vida, e sou muito grata de ter tido a oportunidade de conhecer tantos. Sim, o nosso trabalho acaba proporcionando muito isso sempre. Não só profissionalmente, sério, a gente leva pra vida real. Cara, eu posso... Eu ia falar que eu posso imaginar, mas eu acho que eu tenho um pouquinho disso na minha profissão, assim, também. A oportunidade que eu tenho de ter... Essas conversas aqui que eu tô tendo com vocês agora, sempre soma, sabe? Sempre é algo que dá um... No final do dia, você coloca a cabeça no travesseiro e você fala, putz, eu tive esse problema, mas que legal que eu consegui ter esse acesso a essa pessoa, ou consegui... Sabe, ter um momento no seu dia que te alivia do estresse da existência, sabe? Eu acho que no final é esse o foco também, que não é que a gente tem que procurar, é que tem que surgir. E quando surgir, eu acho que a gente tem que agradecer, sabe? A gente foi de fotografia pra coaching. Olha aí, né? Esse negócio. Meninas, eu queria muito agradecer a participação de vocês. Nosso bate-papo, assim, eu poderia continuar horas e horas e horas conversando. Eu tive 2 ideias de temas aqui enquanto a gente conversava que eu anotei. Vão vir novos convites pra gente voltar a conversar. Eu quero falar muito sobre fotografia e pós-produção, que eu acho que tem muito assunto pra gente discutir nisso. Entrar numas polêmicas, sabe? Mas você mudou isso na minha fotografia. Não, mas é porque isso era uma coisa melhor. A gente vai fazer um ringue aqui, mas saudável, tá? Um ringue de discussões saudáveis. E no final a gente até pode abrir uma cerveja, olha só, conversando sobre isso. Fica aí a dica. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês. Queria agradecer muito todo esse ponto de vista que vocês trouxeram aqui. Eu fico numa honra enorme de conversar com 2 mulheres tão incríveis e tão fodamente profissionais que conseguem trocar sempre como isso. Então, muito, muito, muito obrigada pela participação de vocês. Para fechar, eu queria fazer uma pergunta que pode ser um pouco polêmica e depois eu vou para o Unhide Indica. Então, se vocês já quiserem ir pensando aí no seu Unhide Indica, que é uma indicação de algum livro, alguma série, enfim, algum filme que vocês viram que as pessoas podem, tipo assim, se inspirar bastante. Então vai pensando aí no Unhide Dica, mas antes de encerrar eu quero fazer uma pergunta, que eu acho que é muito pertinente, principalmente pelo que a Steph falou sobre fotografia analógica, guardar filme em geladeira, essas coisas meio esquisitas aí que o fotógrafo faz. A fotografia analógica, ela perdeu o espaço para fotografia digital? No sentido de produções? Ou vocês acham que existe um novo aproveitamento da fotografia analógica dentro do que a fotografia digital ela vem apresentada hoje em dia? No sentido de que um potencializa o outro, ou um é ainda diferente que o outro? O que vocês acham sobre isso aí? Eu acho que assim, eu vejo tudo, e eu já falei isso antes no podcast, eu vejo tudo como uma ferramenta, assim. Então, eu acho que assim, a minha câmera Fuji, por exemplo, digital, ela vai me dar um tipo de output, né? Ela vai me dar um tipo de coisa. O meu celular vai dar um tipo de coisa. E meus filmes vão me dar outra coisa, assim. Então, nada pra mim, nenhum exclui o outro. Tem uns aspectos, e por mais que as pessoas falem que não, mas tem uns aspectos que você só vai conseguir no filme. E tem uns aspectos que você só vai conseguir no digital. E tem uns aspectos que você só vai conseguir no celular, sabe? Então, são escolhas estéticas. A sensação que eu tenho
é como se fosse um balde cheio de pincel, assim. E qual pincel que eu vou usar para chegar no lugar. Então, eu vejo como, apesar, né, de quando tudo que você faz comercial e que envolve muito dinheiro, técnicas vão ganhando mais ou menos espaço. Mas em termos de me expressar artisticamente, eu vejo como pincel. Então, eu posso usar o filme um dia, eu posso usar meu celular no outro, eu posso usar uma câmera digital no outro. É só a gente saber onde a gente quer chegar. Em termos de trabalho e tudo mais, aí sim, aí acho que perdeu espaço, mas só por conta de grana mesmo. Muito mais fácil, prático e tudo, você fazer no digital. Mas não quer dizer que não é ainda uma forma de se expressar artisticamente válida, sabe? Total. Eu acho que como a gente tá tanto com esse imediatismo agora, de ter tudo na mão rápido, acho que pode voltar a ser um hype, o analógico. Pelo processo, Sim, né? Sim, pelo Pela processo. Isso, total. Nossa, é um ponto saudosista, né? Vamos pela fotografia, pelo saudosismo de todo o processo, né? Acho que no futuro próximo deve voltar. Não pra trabalhos, de fato, mas eu acho que a galera vai voltar a procurar mais o analógico um pouquinho. Cara, total. Nossa, faz muito sentido isso pela questão do saudosismo também. Também muito bem pontuado pela Tef. Eu acho que é o resultado que você quer chegar. Eu assisto, não sei se vocês já assistiram uma série que chama Euforia. Eu amo. Amor. Meu Deus do céu, é muito bom. Tefinha, assista, acho que você vai gostar. Eu comecei, mas eu não peguei. Eu tenho criança pequena, eu vejo tudo em 5 minutos, mas eu vou chegar lá. É verdade, verdade. Coloca aí no seu radar, sabe? Entre um tempinho livre e outro, assim. E a segunda temporada, né, Thay? Ela foi gravada de uma outra forma, né? Com um tratamento especial na fotografia para ainda ser mais saudosista e linkar com o storytelling e a narrativa de toda a segunda temporada, né? Sim. Eu acho que eu não... Eu tô no segundo episódio ainda da segunda temporada. Eu também tenho filho, então eu só consigo assistir quando ele dorme. Mas essa seria uma das minhas indicações. Olha aí! Então vamos direto pro One Hide Indica? Gente, só eu que não tenho filho. Como eu falei em off, eu tenho uma coleção de Funko. É o máximo que eu consigo fazer. É o máximo que eu consigo dar de atenção. Porque eu tiro poeira e mesmo assim eu não estou tirando poeira dos meus Funkos. Então... Filhos, o que é? O que comem? Não sei. Mas vamos então para o One Hide Dica, já que a Thay já ia comentar. Thay, manda aí o seu One Hide Dica, por gentileza. Então, o meu seria a Euforia mesmo, que tá incrível, tanto de fotografia, roteiro, os takes que eles estão mandando. Blade Runner. A luz daquilo é absurda. Sim. O novo ou o antigão? O antigão. Tá, obrigada. O classicão. Obrigada. Moonrise Kingdom, que também é lindo, tudo simétrico, as cores. E livro... Só se quiser também. Ah, tá. Se quiser só nas séries e filmes, fica à vontade. Tenet foi um filme que explodiu a minha cabeça. Eu não assisti ainda, mas... Assista. Colocar ali na lista. Fiquei com preguiça, não sei porquê, mas colocar ali na lista. E ainda bem que eu não te dei spoiler de Euforia, porque senão... Caladinho. Pois é. Tá. Vou assistir. Muitíssimo obrigada pela sua presença, de coração. Lembrando que as redes sociais estará aqui na descrição do episódio pra você fuçar, conhecer o trabalho dessa maravilhosa. Mais uma vez, obrigada mesmo, viu, Thay? Imagina, eu que agradeço. Tefinha, e você? Qual que é o seu One Hide Indica? O meu One Hide Indica vai ser um pouco diferenciado. Porque a minha indicação é mais de uma prática do que... Maravilhoso! Eu assisti o Masterclass da Annie Leibovitz, acho que tem uns 2 anos. E ela tava falando exatamente sobre equipamento e tal. E aí ela falou assim, sabe o que você faz? Você pega uma câmera e você usa a mesma câmera com a mesma lente. E só fotografa com ela por um tempo. E só faz isso. Dessa forma, você só não vai ter todas as variações de tipo, tô usando a lente tal com um negócio tal. Só vai ter um equipamento. E aí vai ser esse seu equipamento. E você vai aprender a traduzir o que você quer com esse equipamento. Quando você dominar esse, você faz outro. Então, eu acho que é o exercício de você... E pode ser qualquer coisa. Pode ser o seu celular, pode ser
que você quiser. Mas faz o exercício de conseguir traduzir o que você quer usando um equipamento só. Sem trocar de lente, sem nada fancy, só fotografa e garante, obviamente, que você está chegando no resultado que você quer. Acho que foi uma prática muito importante para mim. O equipamento que eu escolhi é o meu xodó até hoje e eu só fotografo com ela até hoje. Isso é uma coisa 1. E a coisa 2, eu acho que é bem legal a galera pesquisar sobre fotografia de filme, em geral. Uhum. E assim, não é pra fazer, é só pra estudar, olhar, ver como é que funcionava. Principalmente acho que essa geração nova que não teve muito contato, a gente meio que pegou um resquíciozinho, né? Uhum. Só porque como a organização toda era muito diferente, a intenção da foto era diferente. Então hoje você vê a galera, tipo, clicando 477 fotos e aí, tipo, olha depois e vê qual que você faz. Uhum. Com filme você não consegue fazer isso, a não ser que você seja bilionário. É verdade. E tem 30 geladeiras, né? Pra não... Exatamente. Então, acho que é um exercício de você... O filme acho que traz isso, é um exercício de você parar e olhar, entender, é isso que eu quero. Eu gosto, por que eu não gosto? E aí sim fotografar. Então, de novo, não é pra comprar uma câmera de filme, não é pra comprar filme, mas é pra olhar, entender como é que funcionava. E aí se exercitar a fotografia. Eu acho que, de novo, pra mim, fotografia é o seu olhar sobre o mundo. Então, exercita o seu olhar sobre o mundo. Tenta mostrar pra gente o que você vê, que com certeza deve ser uma coisa legal. É esse meu raio de dica. Mulher perfeita, né, gente? Gente, eu acho que assim... Ouçam essas mulheres. Eu vou dar uma dica, assim, da última coisa que eu assisti, que eu fiquei obcecada, que foi a fotografia de Duna, o que, né, agora, do Villeneuve. Villeneuve? Que eu, assim, a cada quadro era um quadro, literalmente. Era uma parada que eu fiquei, tipo, absurdamente chocada e feliz. Eu fiquei... Eu parava, eu consumi Duna que nem uma louca, e Duna tem, inclusive no processo de fotografia que o Villeneuve, ele tem, né, uns make-offs, ele explicando, muita iluminação também foi feita manualmente, foi pouca coisa feita na pós em relação à iluminação, tanto o horário que ele ia gravar, a iluminação dentro dos ambientes que ele estava, para refletir ali que eles estavam dentro de Duna mesmo, né, do país lá das pirâmides lá, que é basicamente Egito. Mas foi bem interessante, assim, ele explicar todo o processo de fotografia que ele escolheu para criar, assim, para fazer Duna. E é incrível, é uma aula e é uma coisa que eu achei maravilhosa de assistir, principalmente pelo resultado final que teve, assim. Então, ninguém me perguntou, mas esse é meu raid indica, tá, gente? Duna, vocês estão Duna. E, gente, eu queria muito fechar esse episódio, de novo, agradecendo a presença das meninas, mas aproveitando também para, mais uma vez, falar sobre a presença de Anderson na vida de todos nós. A gente passou ali mais cedo um pouquinho sobre ele ser uma inspiração para vocês e terem tido a oportunidade de ensinar tantas coisas para tantas pessoas. Eu tenho certeza que o Anderson, ele não foi só um mentor para vocês, mas também para outras pessoas, como um amigo, como uma presença de respeito, de lugar seguro. E se tem uma coisa que eu acho que eu aprendi ao longo da minha vida, é que essas pessoas, elas vão, mas elas deixam. E o mais interessante é a gente fazer com que essas pessoas deixam pra gente. E o Anderson, eu acho que foi e vai ser pra sempre uma dessas pessoas que vai deixar o sorriso, a espontaneidade, a leveza, tanto de trabalho quanto de vida, sabe? A gente tende a deixar situações, às vezes, um pouco complexas e pesadas, e o Anderson, pra mim, ele sempre foi um sinônimo muito de leveza e oportunidade da gente tentar ver as coisas por um outro olhar, por mais difícil que esteja, no pouco tempo que eu tive a oportunidade de conviver com ele. Eu não imagino a dor que tá sendo até hoje para todas as pessoas que tinham esse contato mais próximo com o Anderson, amigos, familiares, amigos de profissão, que eventualmente se tornaram amigos de vida também. Eu deixo os meus sentimentos para todos vocês, e que essa sementinha aí que o Anderson
plantou, não só na profissão, mas também em cada um, que ele só possa crescer, semear e espalhar para as outras pessoas ao nosso redor da maneira mais orgânica e sorridente possível, que era o que o Anderson fazia. Então, eu quero muito aproveitar essa oportunidade de falar desse episódio de fotografia para deixar um eterno abraço, um beijo, um cheiro e sei lá, e todos os pulos e risadas maravilhosas que o Anderson proporcionou para todos nós. Falar que talvez esse episódio que não só foi, né, muito construído também por ele, porque Anhide teve mão dele também, vocês duas também tiveram muita presença dele para estar aqui com a gente hoje. Então esse episódio é total uma homenagem ao nosso querido Tchuco aí, que iluminou e vai continuar iluminando as nossas vidas durante muito tempo. Certo? Certíssimo. Fechamos fechadinhos? Fechamos fechadinho. Então vamos fechar com um sorriso no rosto, porque o Tchuco ia estar rindo da nossa cara agora se a gente estiver chorando. É só isso assim, que a gente pode dizer. Pessoas lindas, maravilhosas. Lembrando que o Hidecast é de 15 em 15 dias. Ouça nas principais plataformas. Beijos e abraça as pessoas que estão do seu lado. Aproveitem a presença e a vida de cada um. Beijo pra vocês e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.